Maratona de dúvidas de Zumbido, hoje com duas grandes otoneurologistas brilhantes na sua área, que é a doutora Lívia Noleto, de Recife, e a doutora Lígia Morgante, de Belo Horizonte, que acabou de entrar. Duas grandes queridas amigas e super especialistas no assunto de zumbido. Então, sejam muito bem-vindos, meus seguidores, principalmente aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez acompanhar esta live tão importante e sempre uma grande oportunidade para vocês conversarem com grandes especialistas na área, tirarem as dúvidas que vocês quiserem tirar. Aqui é o espaço de vocês. Então, eu queria já, dar uma boa noite, mas também pedir para que vocês já comecem a enviar as dúvidas. Podem escrever aqui que logo mais eu vou começar a fazer as perguntas, tá bom? Deixa eu dar uma boa noite aqui para Daiane, querida, um beijo. Para Isabel Anzolin, para Estela Bortolucci, Helena Neves, boa noite, Gessimar Borges, Alana Piovani, quase Luana Piovani seu nome, hein, Alana? Eu fiquei, nossa! A Alana Braga, Samuel Gonçalves, a Carla, Lívia Noleto, que já tá por aqui, a Márcia Ramos, sejam bem-vindos, boa noite. Então já podem preparar aí os dedinhos de vocês para mandarem as perguntas, tirem as dúvidas que vocês quiserem, tá bom? Sobre a área de zumbido. Eu só vou fixar aqui, para as pessoas que entrarem entenderem o que tá acontecendo, né? Então, dúvidas de zumbido. Aí eu vou fixar aqui esse comentário, porque quem entrar vai saber do que se trata. Muito bem, deixa eu já chamar minhas convidadas, que aí a gente vai trocando uma ideia. Então... Ué, peraí. Deixa eu chamar por aqui, acho que agora vai. Oi, meninas! Olá. Boa noite! Olá, boa noite. Tudo bem? E a gente se encontrou há pouco tempo no Zumbido Summit, organizado pela doutora Sandra Bastos, né? Conversamos muito sobre a vida, um papo muito legal, que eu não vou nem abrir aqui para o público. Mas foi muito gostoso esse almoço, né? Com a feijoada gostosa que a gente comeu. Então são esses lugares que a gente acaba se encontrando e trocando ideias e falando um pouco também sobre a gente, né? Trocando ideias sobre a nossa vida pessoal. E é sempre muito bom. E aqui estamos nós três, nesse papo que vai ser muito legal, aberto aí para o público, seja para quem tem zumbido ou para os profissionais que tenham interesse em fazer perguntas, tirar dúvidas sobre zumbido. Também, assim, eu vou abrir um pouquinho para quem tem tontura, né? Porque já que se trata de duas grandes otoneurologistas, vocês podem também, se quiser fazer alguma pergunta aí sobre tontura, que muitas vezes acaba vindo junto com o quadro de zumbido. Então, vamos lá, né? Eu de São Paulo, a Lívia de Recife, a Lígia de Belo Horizonte. Aqui tá um tempo, assim, que tá flutuando o tempo inteiro. Uma hora tá frio, outra hora esquenta. Agora de noite deu uma esquentada. Aí eu sei que na cidade de vocês... Aí Belo Horizonte esfria, Lígia? Agora, inclusive, aqui tá bem friozinho, ó, como que eu tô hoje aqui. Olha, chega a esfriar, né? Recife BH deu uma é esfriada. E difícil, eu ainda né, moro... Lívia? eu Aqui ainda só moro um chove. pouquinho No no meio máximo do mar. chove, né? Quando essa época mais o frio, que a gente chama o frio do Nordeste, é a chuva. Então é isso, meninas. Lívia, vamos lá. Fala um pouquinho de você, da sua parte profissional, onde você atende, sua formação, para os nossos seguidores saberem quem é você. Certo, eu sou Lívia, sou goiana, né? Mas moro em Recife. Fiz fellow em Zumbido no HC, na USP, né? Depois eu fui fazer mestrado na Escola Paulista. E atuo aqui em Recife desde 2012 no meu consultório. Fiquei um tempo como preceptora do IMIP e hoje eu não, só fico dedicando realmente ao meu consultório. Aonde fica a sua consultória em Recife? Fica no Rio Mar Trade Center. Tá, e você faz teleconsulta? Faço. Eu prefiro fazer consulta Presencial. realmente presencial, tudo, mas quando é um caso ou outro eu faço.
Ótimo, porque a gente sabe aí que tem muitas pessoas carentes aí de profissionais nas suas cidades. E depois da pandemia, a situação Verdade. realmente mudou positivamente, pelo menos foi um ponto positivo dessa situação trágica, que é estreitar o laço aí de pessoas que têm sintomas de zumbido com profissionais que têm expertise no assunto, que muitas vezes na cidade de vocês não tem. Então, são profissionais aí que vocês podem se consultar, mesmo de longe, por meio da teleconsulta, tá bom? Lígia, fala um pouquinho de você, da sua formação, onde você atende. Perfeito. Boa noite a todos. Boa noite, Karina e Lívia. Hoje Karina tá com Lívia e Lígia, né? Os dois nomes Eu tô parecidos. praticamente assim, ó, que a Coralia. Mas ó, muito, muito gostoso esse encontro. Realmente, eu acho que nós três aqui, a gente tem até que tomar cuidado, porque é um papo que flui muito fácil, né? Conversar com a amiga é sempre muito bom. E então, mas enfim, eu sou de Belo Horizonte, você já falou, inclusive eu estou em Belo Horizonte. Minha formação, residência eu fiz aqui, depois eu fui para São Paulo, fiz fellow, mestrado na Unifesp em otoneurologia e medicina do sono, né? Eu também tenho essa especialidade de medicina do sono. Minha formação foi aí também nessa parte. E aí voltei desde 2015, estou aqui em Belo Horizonte. Também trabalhei por um bom tempo no Hospital das Clínicas, era concursada lá, mas já tem uns anos que eu saí. Trabalhei também com polissonografia em laboratório de sono, com laudo, mas hoje eu faço só exame de paciente meu e indico muito quando tem necessidade. Estou mais focada no consultório e trabalho no Hospital Mater Dei aqui uma vez por semana. Então, o meu foco é o consultório e um pedacinho eu acabo, da minha semana, acabo estando no Hospital Mater Dei. Ótimo. E você faz teleconsulta? Faço teleconsultas com uma certa regularidade. Eu atendo muitos pacientes, alguns de fora e muitos do interior. Mas interior, assim, às vezes longe. Então, eu costumo dar a opção de fazer uma consulta online e um retorno presencial e vice-versa, quando é possível, ou Sim. vice-versa, quando é possível. Mas tem pacientes até de fora do país também, que é isso, né? Quando não tem possibilidade de ser presencial, a gente Abrindo acaba fazendo. E eu essa acho que possibilidade, quando ajudando, né? e Muito quando, bem. muitas vezes, quando acontece assim, é um paciente que já passou com um colega, então aquela primeira avaliação já tem exame, um exame físico já foi Isso. feito, aí eu fico mais à vontade até de seguir Exatamente. Já assim. fez o exame físico, né? Já viu a Exato, orelha desse paciente, exato. né? Que acho que você se preocupa com isso. Isso é bom. Exatamente. Muito Então, bem. rapidamente aqui, só para me apresentar para os seguidores da Lige da Lívia. Então, eu sou a Karina Bezerra, eu sou fisioterapeuta, né? Eu brinco que eu sou zumbideira de carteirinha, porque eu transito em várias áreas dentro do tópico zumbido, né? Eu só atendo zumbido no consultório e outros sintomas e outras queixas afins, né? Que vem junto com o zumbido. Então, eu tenho um consultório aqui em São Paulo, no bairro de Higienópolis, mas eu também atendo teleconsulta para pessoas que moram no exterior, moram no Brasil, seja aonde a pessoa estiver, né? Eu tento ajudar da melhor forma possível. Então, eu atuo nessa parte clínica, eu sou pesquisadora, fiz meu mestrado e doutorado aqui na USP, sempre com tema zumbido, estou me preparando também para o pós-doc agora. Então, eu tenho publicações de artigos científicos, de capítulos de livros, e também eu dou aulas, né? Eu sou professora, sou docente, adoro essa função, né? Então, eu sou professora de pós-graduação na área de cabeça e pescoço, eu dou aula de zumbido, módulo de zumbido, e também dou cursos para fisioterapeutas, um curso presencial, que inclusive aqui em São Paulo vai ter esse final de semana, última chance dos fisioterapeutas essa semana se inscreverem, vai ser sexta-feira agora aqui em São Paulo. E também ministro cursos aí para vários profissionais de saúde, são cursos online, que normalmente eu comunico aqui sempre no meu Instagram, tá? Então, só para vocês saberem um pouquinho e vamos começar, que geralmente são muitas dúvidas que rolam. Aí já começou aqui, por exemplo, com o Victor, 46 Melo, e eu queria pedir para vocês, para quem a gente responder, ó, aperta aqui no coraçãozinho aqui embaixo para subir coração para agradecer a gente, tá bom? Que nós somos super afetuosas, tá? Então, Victor, ele quer saber o seguinte: o meu zumbido é por trauma acústico. Eu acho que não tem cura. Lívia, bora lá.
Fala o que seria o trauma acústico e me fala se você já teve caso de remissão total de zumbido por trauma acústico e se sim, como foi esse tratamento. Certo. Trauma acústico, quando a gente tem uma lesão, né, por um som alto, geralmente é um som súbito, né, diferente da perda induzida por ruído, que é dia de pós-dia, então geralmente é uma explosão, um som muito alto que teve uma festa, um show. E depois disso, o paciente geralmente tem uma perda por volta do 4 kHz, né? Que é geralmente o trauma acústico, e aí fica uma lesão. Então, tem aquelas perdas acústicas, né? O trauma acústico que o paciente consegue depois, ou tem depois uma festa, fica com som, de uns dias passa, isso é transitório, e alguns pacientes acabam ficando com esse som, tá? E aí é aquilo que a gente tem que conversar, né? O que é cura do zumbido, né? Então, cura é você não escutar mais, ou cura é você não se incomodar mais. Então, tem casos de trauma acústico que o paciente tem o trauma e a gente já começa com medicação, logo em seguida o paciente melhora. E tem aqueles que a gente pega o paciente depois de um tempo que é mais difícil você tratar. Mas não quer dizer que não tem como fazer. Então, assim, o que a gente tem que conversar, cura é você não escutar mais o zumbido ou você não se incomodar mais com o zumbido. Então, geralmente quando o trauma já está lá bem estabelecido e ficou o zumbido, dificilmente às vezes a gente consegue realmente acabar com a sensação sonora, o paciente não escutar mais, né? Mas muitas vezes a gente consegue fazer com que o paciente não se incomode mais, que para mim já é uma cura do zumbido. Então já tive casos sim que o paciente melhorou, assim, principalmente aqueles pacientes, então, paciente que teve o trauma acústico e logo a gente fez tratamento, muitos já se curaram mesmo de não escutar nem o som e não se incomodar. Mas o que a gente vê na grande maioria dos pacientes é aqueles que você teve o trauma, ficou a lesão, e depois de um tempo ele teve uma melhora do incômodo, ou realmente se curou do incômodo, de não se incomodar mais, entendeu? Era isso? Ótimo. Sim. Então, Vitor, não só tem casos, né, de desaparecer realmente o zumbido, mas também tem o caso do zumbido se tornar algo inexpressível na vida da pessoa. A pessoa Exatamente. convive com ele e não se incomoda absolutamente E nada. quando Muito às bem. vezes, Karina, desculpa, acho que Lígia tem muita essa experiência de a gente vem paciente pra gente por tontura, outras causas, assim. E a gente, assim, na minha anamnese, é uma anamnese muito demorada, que às vezes eu pergunto tudo da vida do paciente, e às vezes eu pergunto se o paciente tem zumbido. E o paciente, às vezes, tem história ali de um trauma, alguma coisa, ele fala, doutora, eu nem sei se tem zumbido, e ele conta, e depois ele vem, depois de uma semana, me contar que ele tem um zumbido. Então, às vezes você vê que é um paciente que tem até o zumbido, talvez por esse trauma, alguma coisa, e ele não se incomoda com o zumbido, né? Sim. Então, esse é um paciente que a gente fala até que tá curado ou tá tratado desse zumbido. Desculpa, interferir. Exatamente, tá sem incômodo algum. A Giane Caté, ela pergunta o seguinte: o meu ouvido direito, ele vibra, ele treme com determinados sons externos. Por exemplo, ela falou um motor de carro, um motor de ar-condicionado. Aí ela quer saber se tem cura. Hoje, inicialmente, como um fisioterapeuta, esse é um tipo de caso que é muito comum no meu consultório, Nossa, que é a Amanda, Karina. mioclonia. Então, aqui na nossa orelha média tem dois músculos, tem o tensor do tímpano e tem o músculo estapédio. Então, às vezes esses músculos eles provocam esse tipo de som, que é rítmico. Então, vibração, essa coisa de que fala que treme, saiba que isso é músculo. Quando é músculo, o prognóstico ele é muito bom. Isto é, tem chances altas dele desaparecer mesmo. Então, tem de tudo. Tem um paciente que esse tipo de mioclonia, ele aparece com barulhinho de micro-ondas. Tem pacientes que falam que é quando liga o liquidificador, quando abre a torneira que vai lavar a mão, ele estimula, esse músculo ele é estimulado. Então, você tem um excelente prognóstico. E além do otorrino, eu recomendo que também você busque um fisioterapeuta que entenda do assunto e te ajude. Porque chances dele desaparecer, tem sim. E Lígia, eu queria saber o seguinte: você, como médica, pegando um caso desse, você geralmente medica, você medica e indica o fisioterapeuta? Como é que você aborda esse paciente da mioclonia? Perfeito. É, só para ilustrar, tem mais ou menos um mês que toda noite, quando eu chego no silêncio, eu tô ali com uma vibração. Não tá todo dia assim frequente, mas com frequência, com uma certa frequência. Tô ali com
um zumbido bem grave, tipo vibração, parece um motor, e eu fico aqui lembrando os meus pacientes. Bem típico mesmo, né? Tipo de vibração. Eu não lembro de já ter tido antes assim, mas agora tá, não tá me incomodando, não. Mas tá aqui, eu tô de olho. Se precisar, vou além. É interessante quando a gente sente, né, coisas que a gente está acostumada a tratar e a Sim, lidar. Mas, enfim, é isso. São várias sensações diferentes, que, né, relatos diferentes que no final para a gente acaba levando para um mesmo raciocínio, né, cara? Às vezes puxão, essa vibração espontânea e algumas vezes piorando aí com certos ruídos, que foi o caso, né? Esqueci o nome de quem mandou a dúvida. Geralmente, esses casos são casos que eu fico assim muito empolgada para ver a resposta ao tratamento, porque são casos que costumam melhorar muito bem e a fisioterapia ajuda demais. uhum, Confesso que sempre que chega para mim, a não ser que esse paciente já tenha passado por outras tentativas, eu inicio um relaxante muscular, sim, tá. oriento compressa morna na região. Geralmente, eu falo com o paciente que músculo a gente nunca contrai um de forma disfuncional. É Essa verdade. contratura muscular nunca é de um, é sempre de um grupo ou de uma região. Às vezes são grupos afins, né? Não especificamente aqueles grupos que a gente está acostumado a pensar juntos, mas uma região. E tem paciente que quer saber, daqui para cima tá tudo tenso. Então, eu costumo passar relaxante muscular, porque até que o paciente, a agenda que ele começa, pode já dar uma ajuda. Mas a mão da fisioterapeuta ela é sempre muito Uhum. mais eficiente. Então, eu costumo orientar relaxante muscular, compressa morna na região da face, em volta da orelha, nos músculos do pescoço quando estão tensos também. Quando a gente vê que tem um bruxismo associado, eu peço também para focar um pouco na região mastigatória. Então, isso é uma orientação que eu sempre faço. Uhum. Mas sempre já orientando que a fisioterapia faz muita diferença nesses casos. Eu, Sim. eu Já tem algumas é, manobras que a gente tem costume de fazer, né? Aprendendo aí com as nossas queridas fisioterapeutas, alguns exercícios, Uhum. liberação, né? Na aponeurose palatina, quando a gente faz aquela palpação ali e sente muita tensão em pontos que a gente sabe que recebem aí tensão, né? De fibras de músculos Uhum. relacionados com a orelha média. Então, assim, tem algumas dicas, algumas coisas que a gente até já faz para começar, né, a ajudar esse paciente. Mas, sem dúvida nenhuma, a fisioterapia é espetacular para esses Deixa casos. eu só completar uma coisa, Lígia. Ah, Você falou dos barulhos, né? Que o tensor do tímpano geralmente é um tique-tique-tique, né? E os músculos tapete é o asa da borboleta, que a gente lembrar uhum, disso. E que o tensor do tímpano é como se fosse um músculo aqui da boca, né? Que estivesse dentro da orelha média. Então, é por isso que ele já falou que é muito importante, às vezes, relaxar a musculatura da boca, porque tem isso. bruxismo, apertamento relacionado. E lembrar que muitas vezes esse é tipo aquele que a gente sente nos olhos, e a gente sente às vezes dentro do ouvido. Tem muito É, relacionado com a ansiedade, então é importante muitas vezes você tratar a ansiedade e descobrir o que causa, né? Então, além da fisioterapia, tudo, a gente tem que tentar tirar aquilo, tentar pelo menos descobrir qual é o gatilho, se é um gatilho emocional, se algo ali está relacionado. E não sei se você lembra, cara, que a gente tem um paciente que você chegou a fazer fisioterapia, lembra um que eu fazia? O E ele chegou a fazer Thales. botox. E tá, você até falei com ele esses dias. Ele fez o botox, depois ele fez a cirurgia Foi. de cortar o tendão. Da Então, assim, tem da diversas secção do coisas para tendão. isso. É. Exatamente. Então, tem diversas abordagens aí. Então, você pode fazer Sim. desde isso, a E fisioterapia. a gente sabe que o músculo tensor do tímpano, por exemplo, ele é inervado pelo mesmo nervo aqui que tem nos Exatamente. músculos da face. Então, a pessoa que tem bruxismo, a pessoa que tem disfunção temporomandibular, pessoas muito ansiosas, porque ele tem uma inervação serotoninérgica. Então, é um músculo que ele vai responder muito fortemente à ansiedade. Então, Gi, você também complementou dizendo uma coisa super triste aqui, que é já perdi a oportunidade de emprego por não conseguir ficar no ambiente por causa do barulho que causa, barulho de ar-condicionado, que causa vibração e tremor no ouvido dela. Gi, corre para realizar esse tratamento. Inicialmente otorrino e fala com ele sobre a questão do trabalho do fisioterapeuta. Você tem tudo para ficar sem essa queixa e ter sua vida normal, tá bom?
Agora, próxima pergunta. O Marcelo Rubens, ele falou também que ele teve um trauma acústico que aparentemente rendeu um zumbido severo e síndrome tônica do tensor do tímpano com dor, que é muito comum após trauma acústico acontecer essa síndrome tônica do tensor do tímpano que o Marcelo está relatando aqui, que é muito comum vir o zumbido, vir sensação de ouvido tapado, que a gente chama de plenitude, e essa hiperacusia, que é essa sensibilidade a sons do dia a dia. Esses são os mais comuns, mas tem outros sintomas também. Aí ele falou assim: junto disso vem um gosto na boca que alterou. Existe alguma relação? Exames de imagens e laboratoriais são todos normais. Meninas, vocês já ouviram algum relato dessa diferença no gosto da boca depois de um trauma acústico, STTT? Não, eu não vejo. Eu vejo, às vezes, com STT, sintomas tipo renorreia, Isso. tosse. Então, assim, não de gosto, porque eu acho que aí é o glosso, é o hipoglosso, eu acho que outra inervação. Porque é trigeminal, né? Se a gente pensa. Então, ele não pega essa parte da língua, ele não tem essa parte, a não ser que teve lesão de outro nervo e a gente não sabe. Então, Uhum. não é comum, porque não é essa inervação. Não, Então, o trigeminal não pega. não. Então, aí é isso que você falou. Às vezes a gente tem, assim, sensação de renorreia, o paciente fica aquele sensação de tosse. Nariz Então, obstruído, exatamente, porque essa sensação de questão, bolo mas na garganta pode isso. até acontecer. Mas o hipoglosso, ele não pega o hipoglosso. Então, a sensação de gosto não é. Não, Não não é tem comum também. relação. Não tem relação. Ô, Lígia, a Isabel Anzolin, ela perguntou o seguinte: se zumbido pode ter ligação com açúcar alto, glicemia alta? Sem dúvidas, pode, para algumas pessoas, é um dos fatores que mais modifica ali a percepção. Não é para todos, né? Mas de fato é, a nossa orelha interna, né, ela depende de um aporte ideal, né, constante e ideal, nem pode faltar, nem pode ter excesso da glicose, além de oxigênio e outros nutrientes. E alterações, né, da glicose, elas podem provocar alteração, tanto a longo prazo, né, a gente sabe, pacientes, pessoas diabéticas tem perdas de audição de origem metabólica, tem lesão, mas também de forma aguda, até para quem não tem risco de desenvolver diabetes, está ali com os exames todos, todos bons, né? Ganhando parabéns, estrelinha do endócrino. Muitas vezes o excesso ali, mesmo que pontual, com exames bons, ele pode levar ali a um desequilíbrio do funcionamento da orelha interna e isso levar a uma piora da percepção do zumbido. Ou até mesmo Então, é algo gerar o zumbido, né? ou Da gerar, ser rinite. um gatilho ali Isso. para desencadear, Uhum. né? Então, assim, em vários pontos aí dessa história da fisiopatologia do zumbido, o açúcar em excesso pode atuar, né? Tanto como gerador, como gatilho para quem já tem, piora, né? Um modulador, então pode sim. Tem um Então, estudo, Normalmente você prescreve uma dieta, você entra com medicamento, vai depender, lógico, do nível, né, do que ia aparecer no exame. Como é que você aborda esse paciente? olha, eu penso assim, existem vários, fora a condição que a gente já sabe, né? Que para ter zumbido a gente parte de alguma lesão. Isso. Falei que açúcar cronicamente pode até ser culpado por uma lesão. Mas se a gente pensar em que a lesão que foi responsável para causar o zumbido não tem nada a ver com isso, foi uma perda de audição por idade, por desgaste ou por qualquer outra coisa, é, a alteração da glicose ela é um dos fatores que pode modificar e que pode piorar. Mas para muitos pacientes consumidos, essa não é uma questão. Tem pacientes que têm outros fatores e que esse não é um problema. Como tem outros pacientes que têm um pouquinho de contribuição de vários fatores. Eu acho que isso é o mais comum no final das contas. Mas tem pacientes que não têm nenhum problema com açúcar, que não tem nenhum abuso e tem outros fatores. Então, sempre avalio. Sempre é algo que precisa ser investigado, dentre outros fatores que podem influenciar, né, na piora do zumbido. Eu não vou falar tudo aqui para deixar a conversa fluir. Fatores podem piorar
ou ser gatilho ou iniciar. Então, sempre investigo. Se for, mesmo que não seja sozinho, mas se for um dos que está alterado, eu trato. Perfeito. Ou encaminho, né? Depende do grau da alteração. Uhum. Gente, ó, aqui em cima, do lado esquerdo de vocês, para quem não segue a gente, clica ali, passa a seguir a gente, que a gente fala bastante sobre o tema zumbido no nosso Instagram. E se vocês quiserem encaminhar essa live para algum profissional ou para pessoas que vocês acham que vão se beneficiar, tem esse aviãozinho, essa setinha aqui, ó, encaminhe para quem vocês quiserem essa live importante aqui para ajudar outras pessoas, tá? A Cláudia Tricor, ela falou o seguinte: meu zumbido começou há 1 ano e meio atrás, por conta de um estresse. Só no ouvido direito, então unilateral. Ela disse que é horrível. Lívia, como é que você aborda um paciente que você nota que o gatilho foi uma situação de estresse? Como é que seria essa conversa, esse passo a passo? Qual profissional que você às vezes acaba encaminhando? Ou se você medica, ou se você indica para o psiquiatra? Como é que você age na sua prática clínica? Então, assim, geralmente eu faço uma anamnese, e nessa anamnese eu sempre, acho que conversar é sempre o mais importante, a história clínica do paciente. E eu sempre pergunto se algo aconteceu na vida dele naquele momento. Então, eu sempre pergunto, teve algum momento de estresse, alguma coisa que aconteceu. Então, por exemplo, um paciente com zumbido de unilateral, independente se teve esse estresse, a gente precisa investigar, precisa excluir algo ali retrococlear, um tumor, algo ali que aconteceu. Então, por isso, esse paciente precisa ser investigado. Então, se eu investigo esse paciente e não vejo nada que me chame a atenção, nada que eu preciso regular metabolicamente, nada somático, assim, muscular, que eu pensar numa síndrome tônica, ou miclonia, ou que teve uma doença de Meniere, nada que me chame a atenção para tratar a doença em si. E no final, eu fecho realmente que se eu tenho uma alteração emocional, esse paciente precisa ser tratado com isso, né? Então, eu costumo encaminhar para o psicólogo e muitas vezes para o psiquiatra. Então, às vezes eu entro com a medicação, mas eu acho que a terapia comportamental cognitiva tem ótimos resultados. E a gente sabe que é nível A de evidência de tratamento, né, para zumbido. Então, é o que eu falo assim, muitas vezes o paciente ele tem alguma coisa ali, às vezes ele podia até ter esse zumbido e começou a perceber algo, ele mudou. E assim, a gente às vezes encontra perdas auditivas que justificam, às vezes não, mas é importante saber por que o sistema límbico dele, por que tá dando tanta atenção? O que aconteceu? Por que foca? Porque a gente sabe que o zumbido ele é gerado pelo ouvido, mas quem mantém ele é o cérebro, né? E a gente sabe que quando ele é gerado pelo zumbido, ele chega ali no córtex pré-frontal e o sistema límbico dá atenção ou não, concentra. Então a gente tem que saber, essa região precisa ser trabalhada. Então, costumo sim encaminhar muitas vezes para o psiquiatra e pro psicólogo. Ótimo. Bom, eu como fisioterapeuta, logicamente, acabo também pegando muitas pessoas que o gatilho iniciou com o estresse, né? Que foi a última gota d'água que caiu no copo e Exatamente. transbordou. Então, eu como fisioterapeuta acabo atuando com neuromodulação. A gente pode lançar mão aí da estimulação do nervo vago, né? Da estimulação transcutânea do nervo vago é super importante. Acupuntura, mindfulness, a gente pode usar técnicas de meditação nesse paciente, né? Orientação de higienização do sono. Então, vocês percebem que normalmente o paciente que tem zumbido, ele é tratado por uma equipe interdisciplinar. Então, dificilmente um único profissional consegue aí tratar esse paciente unicamente. Então, é um paciente que ele precisa realmente de uma abordagem um pouco mais ampla, vários olhares de vários profissionais aí ajudando para a gente conseguir um resultado mais eficiente, Cara, deixa eu eficaz. fazer uma complementação. É interessante a estimulação do vago, né? Porque para quem não sabe, você estimula um nervo que quando você tem, geralmente o cérebro vai relacionar o seu zumbido à sensação de conforto, né? De relaxamento. Então, a fisioterapeuta é muito comum ela fazer essa estimulação, né? Aqui, né? Transcutânea. E aí o cérebro indiretamente, quando ele faz a sessão, relaxa, ele consegue estimular o vago, ele vai relacionar o zumbido a algo de conforto. Então, a Sim, estimulação vagal eu acho uma coisa muito porque boa a para o tratamento de zumbido. estimulação desse nervo É, vago vai ser liberado aí um neurotransmissor muito importante que se chama GABA, que é o neurotransmissor inibitório. Então ele vai de encontro aí
com aquele que gera o zumbido, que é o glutamato, que ele Exatamente. é hiperexcitatório, ele estimula e ele ajuda a fazer esse zumbido aparecer. E quando a gente entra com a estimulação transcutânea do nervo vago, existe a liberação desse neurotransmissor inibitório, que é o GABA, e aí ele vai lá e para detonar esse glutamato para fazer o quê? O zumbido desaparecer ou o zumbido baixar. Sempre, frequentemente os pacientes acabam saindo da sessão, muitas vezes sem sentir o zumbido por causa desse estímulo do GABA, que é muito intenso nessa estimulação transcutânea do nervo vago. A Isabel Anzolin pergunta o seguinte, né? O zumbido e cervicalgia, que é a dor na região aqui do pescoço. Um pode ter consequência do outro. Então, Isabel, né, essa é bem a minha área, é bem o meu trabalho diário. Então, assim, normalmente, dor, ela é muito associada ao zumbido. É um e carne, assim, são idênticos. Se você for prestar atenção na fisiopatologia de ambos, né, na literatura científica, são idênticos, tá? Então, o paciente que tem dores musculares nessa região de cabeça, pescoço e ombro, precisa ser muito bem avaliado e também, além do otorrino, passar também com o fisioterapeuta, porque a dor é um gatilho muito importante para iniciar um zumbido ou piorar um zumbido que já existe, né? Então, essa dor precisa ser tratada, principalmente se tiver uma dor miofacial, que tem pontos gatilho, que são nozinhos musculares super sensíveis, que podem aí aumentar esse zumbido que você apresenta. Então, procure também um fisioterapeuta para poder passar por uma avaliação e o tratamento. Tem tudo a ver, não é pouco não, é muito. Deixa eu descer Inclusive aqui, ó. bidirecional, né, Karina? Que você falou dessa associação do zumbido ser piorado, mas quantas vezes a gente vê, e, na verdade, eu confesso que não tem tanto tempo que eu passei a fazer esse tipo de abordagem. Paciente que chega com surdez súbita, que é uma urgência. Nossa, doutor Rina, a gente está ali preocupado com a perda de audição. Claro que a gente quer o bem-estar do paciente, né? O paciente está sofrendo, mas a gente está muito preocupado com a perda, com a sequela que fica. Esse paciente chega sofrendo com a perda de audição, com a preocupação se vai Sim, voltar, com o zumbido que vem. E ele vem todo tenso, todo é tenso. verdade. E a gente geralmente Do mesmo não se lado da atenta a isso, perda. do mesmo lado. É. Então, é bidirecional. E é claro que naquele momento eu estou preocupada em tentar resgatar aquela audição. É lógico que se eu tiver que dar uma importância maior ali, mas pensando no bem-estar do paciente, inclusive no zumbido, porque o zumbido vem pela perda, mas a gente sabe que zumbido, independente da causa, com contratura muscular, isso fica muito pior. Então, até Sim. para enquanto trata a perda, independente de qual resultado que a gente vai ter, qual resposta, a gente fica ali dando o nosso máximo, tudo que a gente tem de tratamento e rezando. Porque a gente nunca sabe qual paciente vai responder bem. Mas, além disso, a gente precisa melhorar o sintoma geral do paciente, né? Não só ali Exatamente, focar na nossa porque pode ser mais uma lenhazinha naquela fogueira do zumbido. Quer Exatamente. dizer, esse E zumbido ele aí a pode ficar gente até um pouco trata. mais baixo. Então, hoje eu Exatamente. tenho, assim, sempre investigado isso e confesso que na maioria dos pacientes que eu trato, assim, atualmente, eu, em algum momento, logo nesse início mesmo, né, quadro agudo, eu acabo fazendo alguma abordagem para musculatura, mesmo que não seja fisioterapia. Porque, às vezes, coitado, esse paciente já está super estressado, fazendo, às vezes, terapia injetável Sim, epinefrânica, em alguns casos, usando medicação dose alta. Às vezes o paciente não tem nem condição, nem tempo, nem cabeça para começar uma fisioterapia. Mas eu já questiono, eu já avalio, passo, se precisar, associo medicação relaxante, compressa. Isso faz, uhum. eu tenho Bem visto assim lembrado. isso. Isso é muito importante mesmo, é bem comum. Porque quando há uma perda, né, gera uma sensibilização periférica. Então, esses músculos, eles ficam mais sensíveis, eles ficam mais tensionados, tá? Uhum. Então, uma coisa acaba levando a outra mesmo. Olivia, a Ana Lúcia fala o seguinte: minha audiometria acusou perda. O otorrino passou aparelho auditivo. Eu tenho um zumbido tipo chiado. O aparelho auditivo ajuda, além da perda, também pode ajudar no zumbido? Pode. Então, assim,
Antigamente a gente pensava em só protetizar o paciente quando ele realmente tivesse uma perda importante e que tivesse dificuldade para a compreensão. Hoje a gente já mudou muito, a gente já mudou o conceito. A gente sabe que é importante você protetizar desde uma perda leve. E que, assim, depois que você investigou e viu que ele, eu vi perguntando sobre o síndrome MS, viu que descartou tudo e tem só aquela perda auditiva, ela precisa ser tratada. Então, já fez controle metabólico, já tratou doenças do ouvido, a perda precisa ser tratada. A gente tem que imaginar que o nosso ouvido aqui é como se fosse uma caixa de som aqui, que aí a perda é como se estivesse ali, estourou, ficou um chiado. A partir do momento que você gera um novo som, você gera audição, o zumbido tende a diminuir. Então, inicialmente, o paciente vai falar que o zumbido melhorou naquele momento. Ah, quando eu tô com o aparelho, ele melhora. E o que os estudos mostram que um ano e meio, isso não sou eu, não. Isso é cientificamente comprovado. É muito comum o paciente parar de perceber o zumbido, entendeu? Ele para de perceber. Então, acaba que aquele som que ele tá vindo, ele começa a ocupar uma área ali, aquela área que foi lesionada, entendeu? E aí gera novamente o som. Então, é importantíssimo, assim. Perdas, desde perda leve, eu sempre indico a protetização, sabe? A não ser que o paciente chega para mim e fale, não quero, não Uhum. gosto. E o aparelho auditivo é sempre bem. Não, e é isso que eu falo, assim, o aparelho auditivo é para audição, mas não é só para audição. A gente sabe que hoje uma protetização ele melhora o zumbido, a gente sabe que o paciente às vezes melhora até o equilíbrio, a coordenação, assim, então é importante sempre protetizar, dependendo, a não ser que o paciente não queira, e aí você não pode ir contra a vontade do A paciente. gente sabe que o aparelho auditivo é uma terapia sonora, né? Exatamente. Acaba sendo, porque ela vai amplificar aqueles sons do dia a dia e também existe a possibilidade desse paciente, dessa fonoaudióloga, audiologista, aí colocar também um gerador de som nesse aparelho auditivo aí para poder tratar mais Ô, especificamente cara, esse zumbido. deixa eu só comentar uma coisa. Às vezes o paciente tá muito em voga e os pacientes estão usando tipo um fone de ouvido, uma caixa de somzinho e fala, eu uso. Lembrar que isso não é um aparelho, isso não está tratando. Quando você usa um fone de ouvido ou um som muito alto, você pode até lesionar e piorar a sua perda auditiva. Sim. Então, que hoje na internet tem muito aí na Shopee, os aparelhos auditivos, que na verdade é um amplificador que não está tratando, acaba piorando mais, entendeu? Então é importante que seja tratado. É, Fala, isso. pode falar, Liz, desculpa. Só para completar, a gente tem que lembrar que a própria fisiopatologia do zumbido, ela vem de um processo, né, de neuroplasticidade, de um remodelamento, uma reorganização, né, da via auditiva, aí pensando central, desde a parte inicialzinha dela até, né, na região mais alta, de todas as relações dessa via auditiva por um mecanismo de perda. Então, a perda de audição foi aquele gatilho que fez a via auditiva ficar hiperestimulada e acabar levando ao resultado final ali. Então, é um processo de neuroplasticidade. Neuroplasticidade, ela não é só para o bem que ela vem algumas vezes, quando passa do ponto é o zumbido. Então, a gente tratar, né? Vamos pensar assim, eu tenho uma casa com rachadura, eu vou tratar a rachadura sem cuidar do tijolinho que está lá embaixo, sem cuidar da base, né? Então, existe uma desorganização daquela via, né, original, e isso leva ao zumbido. Então, a primeira coisa é a gente organizar, mesmo que muitas vezes a percepção de melhora ela não vem imediato. Sim, Felizmente, tem que para muitos esperar, pacientes, exatamente. Uhum. felizmente, para alguns pacientes, para muitos pacientes, quando a perda já é mais perceptível, colocar o aparelho já tira ele do ambiente de silêncio, traz competição de som externo, eventualmente, se o gerador de ruído é ligado, aquilo ali também traz algum benefício. Isso é a resposta que às vezes a gente vê mais rápido, mas isso não é nem a principal. O que a gente quer com o aparelho auditivo é uma reorganização que vem com o tempo, então é difícil avaliar, não é tão rápido Exatamente. essa resposta. Isso é super importante, essa paciência, né? Eu vejo muitos meus Sim, sim. pacientes em relação a isso. A Sheila VD, ela comenta sobre algo que a gente já falou aqui, por isso que eu não vou demorar, vou ser um pouco mais objetiva. Eu tenho DTM, bruxismo, às vezes, sensação de ouvido tapado, uma mini vibração no ouvido esquerdo, o zumbido varia conforme o meu estresse também. Sheila, parece ser realmente uma síndrome tônica do tensor do tímpano, né?
de livro, inclusive você descreveu o que, que um livro fala. Então, conversa com o seu otorrino, fala e tenta ver também se você busca um fisioterapeuta que tem expertise no assunto para poder te ajudar, tá bom? Aí descendo aqui, ó, a Mayra fala o seguinte, pergunta o seguinte: essas tensões na região da face, elas podem também causar tontura? Chega a causar tontura a tensão na face, Lívia? Causa, principalmente porque, como contrai a musculatura, acaba que ela contrai também, a gente fala, os ossículos para dentro ali da janela, né? Da janela oval. E aumenta e muda o líquido dentro. Então acaba piorando sim. Não é comum o paciente se queixar de vertigem, mas muito mais uma zonzeira, uma instabilidade. É muito comum, é muito comum. Então, às vezes, a gente encontra pacientes com síndrome tônica, mioclonias, Com que têm essas tontura. queixas. Uhum. Exatamente. Isso. E como a gente estava comentando, eu falei que geralmente quem tem tensão nessa região é comum, tem vários, né? A tensão da síndrome tônica, por estar ali mexendo na orelha média, pode provocar, mas esses pacientes que têm a tensão aqui pode ter também a tontura proprioceptiva Cervical, cervical, né? porque costuma ter tensão cervical também, e a gente tem receptores, né, no pescoço de propriocepção, que aí tem uma relação, uma interação bem importante Exatamente. também com esse E também controle. acaba ativando aí esse complexo trigêmeo cervical, né? Que tem Sim. muito a ver aí com sintomas autonômicos, inclusive também zumbido, otalgia, tontura e etc, né? O Gente, Samuel, desculpa, eu preciso voltar aqui numa. Eu fiquei tentando lembrar e na hora não falei, porque eu custei a lembrar o nome do nervo. Ainda na síndrome tônica, quem falou, acho que Marcelo, né, que teve um trauma acústico, desenvolveu uma síndrome tônica e com alteração do gosto. Tem um ramo do nervo facial que passa dentro do Glossfaríngeo, ouvido, que é o nervo corda do endocrípano. tímpano. É um raminho pequenininho que às vezes em cirurgia ele vai embora e a gente nem vê. Ele tem manda inervação para a língua e ele dá sensação gustativa da língua, dos terços anteriores ali. E, se não me engano, um dos dois terços anteriores da língua. E eu também nunca vi paciente com síndrome tônica ter isso, mas Eu é um nunca ramo do vi. facial, assim como o tensor do tímpano. Mas eu Então, acho que ele não é para gosto, Lígia. Eu acho que ele não é não, para gustatório. gosto, sim. Ele É? tem função parasimpática e gustatória, tem sim. o Ele corda do tem tímpano. O Oi? O Corda? coro corda do tímpano. do tímpano. É que normalmente quando a gente tem a síndrome tônica, a gente pensa ali no músculo contraído. A gente não pensa, o problema é lá no nervo, é o músculo, querendo ou não, né? É um outro ramo aí, um irmão. Um Interessante, irmão do. viu, Marcelo, seu É, relato, viu? É bem é, Eu atípico. nunca, é atípico, nunca mas vi. eu também nunca vi, mas essa Interessante. relação ela existe. Uma Vamos pergunta aqui ficar atentos. do Samuel Gonçalves: todo caso de perda auditiva é necessário usar o aparelho? Teve um pouco de perda, seja uma perda leve, é necessário usar aparelho? Vocês indicam aparelho? Eu acostumei com o meu zumbido, mas não gosto de ficar em lugar muito silencioso. Lígia, como é que o otorrino vê isso, assim? Quando, mesmo tendo uma perda leve, vocês já indicam ou vocês esperam, no caso, se acontecer uma perda de moderada para baixo? Como é que é? Assim, perda moderada para baixo, e a gente nem questiona, né? A gente, a indicação formal, inclusive critério para paciente conseguir pelo SUS, precisa ter ali, né, uma perda a parte de moderada, mas idealmente, como a Lívia comentou, perda auditiva, o ideal é ser reabilitada logo. Claro que, né, a gente está falando de perda de audição, todo mundo vai ter algum grau de perda por desgaste, começando em frequência aguda. Então, tem casos assim, muito leves que, né, às vezes ele acompanha, mas de um modo geral, se tem uma perda de audição em, né, mais frequências, o ideal é reabilitação, o quanto antes. Nem sempre o paciente está aberto a isso, mas para a gente, pensando com o conhecimento que a gente tem hoje, quanto antes pudesse ser feita essa reabilitação, é É melhor. melhor, né? Algumas amigas fonos me falam isso, né? Que eu vou perguntar, conversar com elas, elas me comunicam isso. A Ana Paula Kiskov, alguma formação de zumbido aqui no Rio Grande do Sul? Trato pacientes com DTM e muitos apresentam zumbido. Ana Paula, se você for fisioterapeuta, eu estarei em Porto Alegre em agosto, tá? No meu feed tem uma postagem fixada
que é a postagem dos meus cursos. Lá tem o contato da Fernanda. Você entra em contato com ela via WhatsApp, tá bom? Se você for fisioterapeuta, tá? Que eu só abro para fisioterapeuta. Descendo aqui, a Van Clermal. Não, Van Clermanu. Boa noite. Existe algum exercício para diminuição do zumbido? Ó, é assim. Dentro desse zumbido, desse subtipo de zumbido, que é o zumbido somatosensorial, que é esse que tem a origem mais muscular, existem sim muitos exercícios que eu passo para os meus pacientes, sejam exercícios para essa região de mandíbula, cervical e região de ombro, tá? Então, sim, se for esse subtipo que esteja relacionado com disfunção temporomandibular, que esteja relacionado com bruxismo, com alguma disfunção cervical, com dores nessa região, com tensões nessa região. Isso sim. Agora, no geral, não tem nada relacionado com essas disfunções musculoesqueléticas. Não tem dor, não tem nada. Eu vou fazer um exercício para melhorar um zumbido que é por perda de audição. Não, eu desconheço por enquanto, né? Que você faça um exercício para fazer esse zumbido diminuir, que seja por perda de audição. Um exemplo para vocês entenderem, tá bom? Deixa eu baixar aqui mais para perguntar. Ferreira Érica. Fala o seguinte: eu não faço ideia do que é uma vida sem zumbido. Eu não sei o que causou. Lívia, nesse caso, pode acontecer, mesmo se o profissional, o médico, ele não descobrir exatamente a causa, existem formas de fazer esse zumbido melhorar? Então, a gente pensa, primeiro a gente tenta tratar a causa. Quando a gente não trata a causa, a gente tenta tratar um incômodo do zumbido, que a gente fala neuromodular. Fazer com que o cérebro se incomode menos. Isso pode ser diversas formas, né? Então, você pode neuromodular com o aparelho auditivo, que outras áreas do cérebro ali começa a estimular. Você pode neuromodular com estimulação aí vagal, que aí você libera o GABA para diminuir o glutamato. Você pode neuromodular com medicações. E aí tem medicações que agem em neurotransmissores, que a gente sabe que diminui o glutamato, aumenta o GABA, age em neurotransmissor NMDA. Então aí tem a memantina, tem a pregabalina, tem várias medicações e tem até o canabidiol. Então o que a gente tem que fazer, o que essas medicações fazem, muitas vezes quando neuromodula, não é, muitas vezes o paciente não fala, tem claro, eu já tive paciente que falou que sumiu o zumbido. Mas o que a gente mais espera é esperar que ele se incomode menos. Então, ele tem aqueles sintomas e os pacientes falam, olha, Lívia, eu passo dias, momentos sem escutar. Então, neuromodular é isso, fazer com que outras áreas, que essas áreas do cérebro que estão aí ocupadas aí na percepção dos zumbidos, elas passam a não perceber. Então, é isso que a gente pensa. Certo. A Regina Santos. Lígia, fiz uma cirurgia da retirada de adenomas na parótida e mexeu com os nervos e piorou muito. Isso pode acontecer? Pode, mas eu acho que não é só questão de mexer com os nervos, né? Mexe com a musculatura, com os tecidos da região ali, mais contratura, às vezes até uma questão de fibrose. Eu acho que nesse caso o componente somatosensorial aí deve estar sendo uma parte importante, né? Então, assim, acho que merece essa avaliação. Não sei se tem dor associada, mas é frequente que tenha. Então, é um caso bem, bem interessante aí para ser avaliado com fisioterapia. Tá. Claro, né? Todo zumbido precisa da avaliação, né, auditiva. Essa parte ela é sempre indispensável, até porque pode ter sido ali um gatilho, né, um fator de piora. Né? A gente sempre, zumbido sempre tem que ser, essa investigação tem que ser toda bem completinha, mas mexeu no pescoço, nessa região da cabeça do pescoço, Muito pode estímulo, é sim, muito input, né? Para é essa muito. comunicação que tem com a via auditiva, inclusive. O Mauro Kenji Sushi, ele pergunta o seguinte, Lívia, glutamato no molho de soja interfere no zumbido? Então, quando a gente fala glutamato, é outro glutamato, é um neurotransmissor, né? Mas falando em glutamato, pode algum tipo de zumbido sim. A gente sabe que pacientes enxaquecosas, que aí a gente sabe que hoje vem uma nova entidade, que é enxaqueca coclear, pode piorar com o uso do glutamato sim. Nesse tipo de glutamato. Então,
A gente sabe que hoje enxaqueca não é só dor de cabeça, não é sinônimo de dor de cabeça, né? A gente sabe que a enxaqueca ela pode ser vestíbulo coclear. Por isso que o paciente pode ter sintomas vestibulares, como tontura, instabilidade. E ele pode também ter sintomas como zumbido, flutuação auditiva, plenitude oral. E aí, nesses casos, o glutamato do shoyu pode piorar, sim, o zumbido. Perfeito. Eu gosto muito de falar sobre isso. Foi ótimo ter essa pergunta. Eu falo para os pacientes, assim, para ser bem simples, e todo mundo que tem acaba se reconhecendo. Eu não sei, a Lívia não tem enxaqueca, a Karina tem? Ah, Não, né? tenho. Naquele É, períodozinho, uma vez por mês me dá. pois é. Quem tem enxaqueca tem um cérebro mais sensível. Todos os sentidos são mais aguçados. Todos. Claro que para algumas pessoas, alguns são mais, e na hora das crises ou em épocas de crise também mais. Mas imagina que você tem os seus sentidos mais aguçados. E eu não tenho. E aí nós duas vamos lá e vamos desenvolver a mesma lesão auditiva, com o mesmo gatilho para ouvir o mesmo zumbido. Para mim, a minha via auditiva ela não é tão sensível. Então a chance disso para mim virar um problema e para você virar é diferente, né? Alguém que percebe e não se incomoda, alguém que se incomoda muito, para todos os sentidos. É aquela pessoa que chega, sente um perfume doce e se incomoda, que a luz incomoda, que o barulho incomoda. A gente está falando de sensações, né? A gente está falando de sensorial, né? Estímulos sensoriais. Quem é mais sensível, e aí quem tem enxaqueca tem todos os sentidos mais aguçados. Eu vejo mais hiperacusia em quem tem do que em quem não tem. O zumbido, eu não vou dizer que ele seja mais, mas pacientes com enxaqueca e zumbido são pacientes que sofrem muito. Sim. A enxaqueca potencializa demais, né? Muita relação. A Sônia PCO, ela perguntou o seguinte: se tem alguma novidade, o que tem de mais recente de informação sobre a doença de Meniere? Eu acho que as duas podem comentar o que tem de mais novo, Lívia. O que você poderia falar que você viu em congresso, em leitura de artigo científico? Então, assim, Cai, ixi, caiu. cai, Eu vi. literalmente. Então, assim, Falou em MNR, fiquei até nervosa aqui, porque o assunto que dá pano pra manga. assim, tratamento de doenças de Meniere é principal, mudança de estilo de vida. Então, o que se mais fala em congressos ou isso é mudança de estilo de vida. É o paciente beber 2 litros de água por dia ou mais, diminuir a quantidade de sal. E alguns pacientes são sensíveis ao açúcar, sim, a gente pede para diminuir o consumo de açúcar, fazer exercício, dormir melhor. E hoje a gente sabe que, assim, medicações para a doença de Meniere, né? Que eu acho que é o que ela quer se interessar, que quer saber. Hoje a gente divide os pacientes de doença de Meniere em fenótipos. Então, a gente sabe que os pacientes de doença de Meniere não é todo doença de Meniere, é como se a doença de Meniere fosse o final de várias doenças, entendeu? Todo paciente com doença de Meniere, a gente encontra um achado histopatológico, que é hidropsia endolinfática, o inchaço dentro do ouvido. E esse inchaço dentro do ouvido, que é dentro do ouvido, que é dentro da região ali do ouvido, vamos dar orelha interna, né? Vamos falar ouvido que fica mais fácil. Ele pode ser causado por diversas causas. Então, hoje a gente tenta dividir esses pacientes em fenótipos. Então, tem aquele paciente que o fenótipo dele é por uma doença autoimune. E aí, o tratamento desse paciente é mais focado em doença autoimune, vai melhorar com corticoide, ou se ele tem uma doença autoimune, controlar a doença autoimune. Tem um paciente que tem um fenótipo doença de Meniere enxaquecoso, que a gente sabe que a enxaqueca é uma das causas de doença de Meniere. Então, quando a gente trata a enxaqueca, esse paciente vai melhorar. Então, assim, o que a gente o que mais moderno em tratamento de doença de Meniere é tentar dividir esse paciente em fenótipos e assim tentar tratar. Não só com betatina para todo mundo. Tem paciente que o Meniere vai melhorar quando você entra ali com um antidepressivo ou com anticonvulsivante, entendeu? Então, o que eu acho que está mais moderno é isso. E acima de tudo, que eu acho que é o que ainda está em voga, independente do congresso que a gente for, é mudança de estilo de vida. É isso. É dormir bem, se alimentar bem, beber muita água. Tá bem, controle de estresse. Exatamente. Se você tá fazendo assim, se você tá tratando e não tá melhor, eu falo para paciente, eu chego para paciente, alguma coisa está errada. Porque devia estar melhor. Não Então, vamos abusar de rever. açúcar também é importante, né? Exatamente. Sono. O açúcar é uma coisa muito pra gente, né? Aqui no Brasil a gente usa muito, assim, lá fora eles não levam muito em consideração. Se você entrar em consenso, Academia Americana, mas a gente vê como o açúcar influencia, né, Lígia? Como o Muito. açúcar, ou ele é inflamatório, ele aumenta a hidropsia, né?
Olha eu de novo aqui, ó. Falou em Menier, falou em Menier. Aqui tá É, um a gente problema. falta pouco tempo aqui, deixa eu ver se eu corro aqui. Tá É, muito O, rápido essa live, viu? o, Menina, faltam 5 minutos, tá. impressionante. O Ju, como é que é? Rena Dias. Desde que fiz quimioterapia, iniciou o zumbido. Fazem 7 anos. Nada fez mudar ou amenizar este quadro. As doutoras já tinham conhecimento dessa possibilidade? Ô, Lígia, qual a sua Sim. experiência com pós-químio, zumbido É, quimioterapia. pós-químio? Muitos quimioterápicos são ototóxicos. Então, o que aconteceu foi que na quimioterapia ele teve uma lesão. Sim. E essa lesão provocou zumbido. A lesão poderia ter sido um trauma acústico, poderia ter sido algum outro medicamento, poderia ter sido a perda por qualquer motivo. No caso dele, não tinha perda, com a quimio teve uma lesão. Então, assim, a gente trata da mesma forma como os outros, né? Certo. Entendendo que ali ficou uma lesão, Sim. que pode ser No muito caso, ó, que de pequenininha. repente eu pensaria também uma neuromodulação para o seu caso, viu? Como você está tão resistente para melhorar com outras abordagens, talvez medicamentosas, de repente uma neuromodulação É. ajuda, viu, esses pacientes que têm essa resistência a outros tipos de tratamentos. Pelo menos é o que eu tenho Eu, percebido no meu dia a dia aqui no Eu consultório, tá acho que bom? muitas vezes precisa esse entendimento, assim, de simplificar e tirar alguns fantasmas, assim, não tem nada de misterioso, tem um zumbido, é complexo sim, mas não é misterioso, temos um zumbido por uma lesão, e aí temos nesse paciente o que que faz mais sentido, quais são os fatores de modulação e piora, assim como a gente faz em todos, rastrear tudo, ver o que que pode estar sendo fator, né, de potencializar, de piorar. É o passo a passo do zumbido. Sim. A Maísa Jacinto, a fotobiomodulação, que é a laser terapia, né? Pode melhorar o zumbido por um trauma acústico? Pode. Eu tenho experiências nesse caso. Existem protocolos que a gente usa para tratamento por trauma acústico com laser. E como funciona a TCC? TCC é realizado por um psicólogo, né? Que tem essa formação em terapia cognitiva comportamental. É uma terapia. Não sei se você já teve a oportunidade, né, de passar com um psicólogo, mas nada mais é do que uma terapia, só que dentro dessa linha específica de TCC, que é algo mais focado na queixa que a pessoa traz. Ela tenta organizar a vida da pessoa, ajudar a organizar a vida dessa pessoa em relação àquela queixa que ela leva, tá? Então é buscar um profissional, um psicólogo que tenha formação em TCC. E normalmente, para quem tem zumbido, que a gente chama de transtorno do zumbido, quando a pessoa tem um sofrimento, quando tem uma carga emocional ali com ela, aí muitas vezes a gente orienta que a pessoa passe por um psicólogo que ajude a você a amenizar esse sofrimento e com certeza melhorar aí a maneira como você lida com ele e o seu dia a dia. Tá bom? Deixa eu descer mais aqui. Existe relação, o Rafael Rosa Vicente, existe relação de disfunção temporomandibular e zumbido? E como? É tudo muito próximo, ó, que essa articulação temporomandibular aqui na frente da nossa orelha, né? E aqui o zumbido, né? Tá tudo muito próximo, essa vizinhança aqui tem muita relação. Então, normalmente, quem tem disfunção temporomandibular tende a ter mais zumbido, e quem tem zumbido, se a gente for numa clínica, né, que só tem pessoas com zumbido, essas pessoas com zumbido têm muito mais disfunção temporomandibular do que a população geral. Então, existe sim essa relação, é íntima, tá? E aí, além do otorrino, é importante passar com um dentista especializado, cirurgião dentista especializado em DTM, e muitas vezes o fisioterapeuta também acaba entrando nesse rol de profissionais que devem avaliar. Deixa eu descer aqui. Muitas fãs aqui da Liv em peso, elogiando e agradecendo o tratamento dela. O Lademir, na bula do medicamento para pressão arterial, fala que pode causar zumbido. É isso, Lígia? Qual o medicamento que ele falou? Medicamento para pressão Em arterial geral, pode, tá, pode X, gerar pode, zumbido? pode, pode. Alguns medicamentos podem provocar, na grande maioria ali como um gatilho, mas alguns podem
ter inclusive ali algum comprometimento até auditivo, muitas vezes transitório. Então, ali tem que avaliar diuréticos, tem alguns medicamentos que são mais associados. Felizmente, a maioria ali durante o uso, quando tira, melhora. Não são medicamentos que provocam lesão, igual no caso do quimioterápico. Provocou uma Tá, lesão e a lesão que ele provocou é a causa. Geralmente está associado ao uso ali. tá. Quando tira, Lívia, melhor. o Diego Teixeira, qual a expectativa para sair o medicamento para zumbido? Eu acho muito difícil ter um remédio específico para zumbido, sabe? Porque a gente tem que lembrar que o zumbido é um sintoma. E aí você falou uma coisa bem importante, né? Que é um sintoma e a gente tem que diferenciar o zumbido como sintoma e como transtorno do zumbido, né? Que como uma doença. Então, eu acho impossível você sair um remédio que vai acabar com o zumbido em Tem si, um porque na verdade é um sintoma. monte. É como se fosse uma dor, você tem que descobrir a causa. E aí também você tem que diferenciar se aquele zumbido é um zumbido como sintoma ou se é um transtorno do zumbido. Eu acho muito difícil. Isso é uma medicação específica para o zumbido, porque zumbido não é doença, sim um sintoma e que pode se transformar num transtorno. O Lígia, a última aqui, ó. Aline M0960. Zumbido pode ser causado por um exame com contraste que extravasou. Assim, não entendo, né? Não sei o que aconteceu, que contraste foi esse, mas especificamente ele ter sido um vilão para provocar um problema na orelha, não. Como estresse, como um fator estressor ali para aquele organismo, para aquela, né, num contexto, qualquer dor, qualquer estresse, qualquer susto pode ser um gatilho quando já está ali prestes a acontecer, né? Mas assim, como um vilão que provocou alguma alteração ali naquela orelha, não. Tá, difícil, né? Meninas, chegamos à hora de finalizar a live. Foi rápido, né? 10 horas. Senão a gente vira Rápido. abóbora e amanhã a gente precisa trabalhar todo mundo aí, descansar. Eu queria só para finalizar, Lívia, qual mensagem que você pode deixar para as pessoas que têm zumbido? Tá, inicialmente eu gostaria de agradecer, estar com vocês, com as pessoas que tiveram. São minhas amigas íntimas, né? São minhas amigas mesmo. E eu gostaria de falar que, na verdade, o zumbido tem tratamento. Então, eu tenho alguns pacientes que eu vi aí na live, que são meus pacientes mesmo, que às vezes não quer que a gente pode falar assim, que curar, vamos usar a palavra cura que as pessoas querem, não é o paciente deixar de escutar. Então, o zumbido pode deixar de incomodar. Ele pode entrar em remissão, sim, tá? Então, tem tratamento importante. E não é só a gente que tem que tratar, só o médico. O paciente tem que querer ser tratado, o paciente tem que querer tratar. Então, dificilmente vai ter o que ele perguntou, um remédiozinho que você vai tomar e o zumbido vai desaparecer. O paciente tem que querer tratar. O paciente tem que mudar o estilo de vida, o paciente tem que se alimentar melhor, o paciente tem que buscar outros profissionais, tem que ir no fisioterapeuta, tem que ir no psicólogo. E é isso. E eu queria agradecer os meus pacientes amáveis que estão aí na live. Fã-clube. Lígia, o que você pode falar de mensagem? Assim, o que você acha que é importante? É o que a Lívia falou mesmo. Eu acho que é importante saber que tem quem olhe com carinho e goste de tratar, e a gente só faz isso porque existe um caminho. Então, ficar, né, descrente e achando que não tem solução seria dizer que a gente está aqui por quê, né? Então, assim, tem como tratar, tem como melhorar, demanda disciplina, tempo, paciência, né, confiança, né, nos profissionais que estão te atendendo, mas vale a pena. O tratamento sempre é possível, né? Assim, Uhum. melhorar sempre é possível e vale a pena. Todo mundo merece, né, viver bem, viver feliz, né? Eu acho que isso é o principal. E muito obrigada pelo convite, pela presença, foi uma delícia. O papo realmente já é bom falar. A gente já gosta de falar sobre isso. Falar junto com pessoas queridas é melhor ainda. Meninas, muito obrigada. Mais um ano vocês aqui sempre, né? Comigo aqui, cadeira cativa. E vai continuar, se Deus quiser. Que é sempre muito bacana receber vocês com respostas assim tão assertivas. E sempre baseado em prática clínica, mas também muita ciência, né? Pessoal, e obrigada pela presença de vocês, né? Na verdade, a gente faz essa live para vocês, para ajudar a vocês compreenderem melhor esse sintoma aí, que muitas vezes vocês estão aí se queixando dele, tá bom? Eu espero que vocês passem a seguir a gente, tá? E
Manter-se conectado e próximo mês, lá no final do mês, vai ter outra live aí com outros profissionais para poder ajudar vocês, tá bom? Boa semana a todos e que tenham uma noite muito especial no sentido assim que vocês durmam muito bem e cuidado aí se incomodar na hora de dormir, coloca uma terapiazinha sonora aí para poder disfarçar um pouco esse silêncio, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau. Tchau.